Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, vamos dar continuidade ao estudo da matemática voltada aí para concursos, falando hoje especificamente sobre MMC e MDC, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Beleza? Tranquilo? Vem comigo, galera. Vamos dar o pontapé inicial aí, né? Falando sobre esses dois assuntos. Então, na aula de hoje, o que nós preparamos aí? Vamos conceituar o que é mínimo múltiplo comum, mostrar para vocês quais são as técnicas para que nós usamos, né, para encontrar o MMC de dois ou mais valores. A mesma coisa também com o MDC, o máximo divisor comum. Vamos aplicar aí algumas regras para encontrarmos o MDC. E, na sequência, iremos resolver alguns exercícios propostos aí que já caíram em concursos, principalmente neste ano de 2018. Beleza? Bom, gente, vamos começar falando de mínimo múltiplo comum, o conhecido MMC. Galera, o que é o MMC? O que é o mínimo múltiplo comum, professor? Observe o seguinte, vamos considerar dois números naturais, A e B, e sendo A e B, dois conjuntos contendo os múltiplos de A e B. Ou seja, o conjunto A contém os múltiplos do número A e o conjunto B contém os múltiplos do número B. Beleza? Respectivamente, tal que o MMC entre eles, o MMC entre esses dois números A e B, vai ser exatamente o fator comum, ou seja, a intersecção entre A e B, entre o conjunto A e o conjunto B, que tenha o menor valor, tá? Por isso, a palavra mínimo. Professor, eu não entendi. Tudo bem, foi uma explicação técnica. Agora vamos falar de uma forma mais prática, mais clara, uma linguagem mais coloquial. Seria o seguinte, você tem dois ou mais valores. Cada valor tem os seus múltiplos. Professor, eu não sei o que é múltiplo de um número. Múltiplos de um número são todos os números que fazem parte da tabuada dele. Fica muito fácil de você identificar isso. Então, quem são os múltiplos de 2? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 10, 12, 14, 16. Ah, tranquilo, professor, entendi. Múltiplos de 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. E assim por diante. Tranquilo? Então, para encontrarmos os múltiplos de um número, é um processo muito fácil, muito simples. É só efetuarmos a multiplicação desse número, fazermos a tabuada dele, beleza? Então, você tem dois valores, cada um tem os seus múltiplos, e vai ocorrer de terem múltiplos que seja comum. Por isso que fala mínimo múltiplo comum. Mínimo porque é o menor valor. Múltiplo porque faz parte da tabuada, faz parte do conjunto de múltiplos de cada um. Comum porque aparece nos dois ao mesmo tempo. Tranquilo? Viu como é simplesinha a definição? Mínimo múltiplo comum? Então é esse bichinho aí que nós vamos correr atrás para encontrá-lo. Beleza? Vamos ver aqui um exemplo de como fazer esse procedimento. Na verdade, galera, isso aqui com a prática você acaba às vezes mentalmente fazendo. Tá? A própria experiência sua vai induzir você a fazer assim de forma bem direta. Mas, a princípio, partindo do pressuposto que você ainda não sabe, vamos mostrar um conjunto de regras que pode ser aplicado aqui. Existem várias metodologias de fazer. Eu vou ensinar algumas aqui. A primeira delas, a mais comum, seria nós elencarmos todos os múltiplos dos valores que estão sendo considerados. Aqui a proposta é encontrar o MMC entre 6 e 14, beleza? Então, como que eu vou proceder? Eu vou pegar o número 6 e vou colocar aqui todos os múltiplos dele. Claro,
uma certa quantidade. Como é o menor valor que eu tenho que encontrar, não preciso colocar tantos assim. Então, de acordo com a tabuada do 6, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30, 36, 42, 6 vezes 8, 48, 6 vezes 9, 54, pronto, para aí. Beleza. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento com o 14. Então, o 14 eu tenho aqui o seguinte, ó. 14 vezes 1, 14, 14 vezes 2, 28, 14 vezes 3, 42, 14 vezes 4, 56, 14 vezes 5, 70 e por aí vai. Não preciso ir além desses valores. Por quê? Porque eu já encontrei um fator, um elemento comum. Observem aqui o seguinte, ó. 14, não tem 14 aqui, então pula. 28, não tem 28 aqui. O próximo, 42, 42 tem, olha aqui o 42, ó. Tá ligado aí, gente? 42. Então, mínimo, o menor valor, que seja múltiplo de ambos, e é múltiplo de ambos, comum, que aparece nos dois. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, o MMC entre os números 6 e 14 é o 42. Tranquilo? Beleza. Bom, existe um outro método que é chamado de método prático para nós encontrarmos o MMC. Como assim, professor? Método prático. É que ao invés de nós fazermos a decomposição separada de cada um desses elementos, nós fazemos a decomposição dele em fatores primos simultaneamente. Mas essa decomposição também pode ocorrer individualmente, sem problema nenhum, tá? Como que é a decomposição? O que é decompor? Decompor é escrever um número em fatores primos. É escrever um número como um conjunto de produtos de outros números, tá? Isso que é a decomposição. Então, por exemplo, se eu for decompor o 4, como que eu posso decompor? Eu posso escrever o 4 como sendo 2 vezes 2. Então, isso é uma decomposição, tá? Então, decompor é representar aquele valor como sendo um produto de outros valores, ok? Tranquilo? Então, é isso que nós vamos fazer. Primeiro, quero mostrar que essa composição ela pode ser feita individual. Por exemplo, eu posso pegar o 6 e fazer a decomposição dele. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 só pode ser dividido por 3. 3 dividido por 3, 1. Conclusão. A decomposição do 6 fica 2 vezes 3. Tranquilo? Isso aqui é a decomposição individual do número 6. Beleza, agora eu pego o 14 e vou fazer a decomposição do 14. Então, eu tenho 14 dividido por 2, dá 7. 7 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. 7 dividido por 7, 1. Então, a decomposição do 14 é 2 vezes 7. Beleza? Na decomposição individual, vale a seguinte regra. Você vai pegar todos os elementos que estão aqui, tanto na decomposição do 6 quanto na decomposição do 7, e fará a multiplicação entre eles. Detalhe, se existir elemento igual, e nesse caso existe, que é o 2, você pega o de maior expoente. Pega o de maior expoente. Nesse caso, os 2 que eu tenho aqui têm o mesmo expoente, que no caso aqui é 1, quando não aparece nada, porque eles apareceram uma única vez. Mas se acaso, por exemplo, aqui fosse 2 ao cubo, eu iria considerar o 2 ao cubo. Tranquilo? Então, a gente pega sempre os valores correspondentes de maior expoente. Então, vai ficar bem assim, ó. Vou pegar o 2 vezes o 3 vezes o 7. Repito, os que forem iguais, eu pego uma única vez. Tranquilo? Bom, então, ficou 2 vezes 3 vezes 7, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 7, 42. Portanto, o MMC é 42. Tranquilo? Como a gente acabou de comprovar. Esse aqui é um método
de decomposição individual, onde eu faço a decomposição individual de cada valor e depois eu só verifico os elementos, resultado de cada decomposição, multiplico eles. Tranquilo? Belezinha. Bom, esse é um método. O outro método, né, que é o mais usado, é semelhante a esse que nós acabamos de fazer, com um detalhe. Ele não é feito de forma individualizada, ele é feito ao mesmo tempo. Ou seja, eu decomponho o 6 e o 14 ao mesmo tempo. E como que fica, professor? Fica bem assim, ó. 6, 14, certo? E aí eu vou começar a decomposição. Detalhe, gente. A decomposição, ela é constituída em fatores primos. Ou seja, fator é um elemento da multiplicação. É o cara que está multiplicando. Então, esse fator tem que ser um número primo. Professor, eu posso usar um número que não seja primo? Em alguns casos até sim, mas não é recomendado. O ideal é que você faça com fatores primos. Às vezes dá certo, às vezes não. Tá? Então, o ideal é que você use fatores primos, beleza? Por isso que fala, a própria linguagem técnica já é essa, decomposição em fatores primos, beleza? Então, quais são os números primos? O número 2 é o único número par primo. Então, sempre que você tiver um número par, você vai dividir por 2. Tranquilo? Depois do 2, eu tenho o 3, é outro número primo. Depois do 3, eu tenho o 5. Depois do 5, eu tenho o 7. Depois do 7, eu tenho o 9? Não. O 9 não é primo. O 9 é um número composto. Professor, o que é mesmo um número primo? Número primo é todo número que só é divisível por um e por ele mesmo dentro do conjunto dos números naturais, ok? Só tem dois divisores, um e ele mesmo. Se você tem um número que pode ser dividido por um outro valor que não seja um e nem ele mesmo, então esse número não é primo, ele é chamado de composto, beleza? Então 9 não é um número primo, do 7 já pula para o 11. Do 11 para o 13, 17, 19, 23, 29, 31 e assim vai, ok? É importante, professor, eu saber os números primos? Eu aconselho pelo menos os básicos, os 5 primeiros, 2, 3, 5, 7 e 11. Pelo menos esses aí você tem uma sequência já fixada na sua mente, porque facilita na hora da decomposição, beleza? Bom, sendo que os dois valores são pares, então fica tranquilo, porque eu já começo logo com 2. Aí eu divido 6 dividido por 2, 3. 14 dividido por 2, 7. Coloquei aqui 3 e 7. E agora, professor, por 2 não dá mais. Por quê? Primeiro, porque os números são ímpares. Então, já furou divisão por 2. Se não dá por 2, eu vou tentar 3. Dá por 3? Dá, porque o 3 aqui dá para dividir por 3. Professor, mas o 7 não dá para dividir. O que ocorre quando eu tenho um número que não dá para dividir o outro? Você repete ele. Então, vai ficar bem assim, ó. Vou dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1. E o 7, como não dá para dividir, eu abaixo o 7. E vou continuar o processo de decomposição. Se desse para dividir, eu dividiria. Como não deu, você repete o valor. Sempre assim, professor? Sempre assim. Agora, eu vou dividir por 7, porque falta o 7, né? Então, 7 dividido por 7 é 1. Professor, qual é a hora de parar? Quando eu paro? Eu paro quando eu tiver só 1 aqui embaixo. Olha só, 1 e 1. Para. Então, não tem como continuar mais, porque eu tenho 1 e 1, acabou. Tranquilo? Beleza. Bom, agora para nós encontrarmos o resultado do MMC, é só efetuarmos esse produto de todos os números primos que nós encontramos aqui na decomposição. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Então, mais uma vez, confirmado aí o MMC 42. Tranquilo? Professor, vai cair desse jeitinho? Galera, veja bem, não é muito comum a banca cobrar de forma prática, encontre o MMC entre dois valores. Apesar que ocorre, teve questões, inclusive esse ano, por algumas bancas que reproduziram a pergunta exatamente de forma prática e objetiva, determinar o MMC. Mas não é uma prática comum. Geralmente, ela é apresentada num contexto, num histórico, e aí você tem que entender
que se trata de um MMC e depois aplicar o MMC. Tranquilo? Geralmente os problemas de MMC são fáceis. A maior dificuldade é você só compreender que se trata de um MMC. Beleza? Então vamos lá. E essa dica eu vou dar para vocês. Então fica tranquilo. Tá? Eu tenho aqui esse exercício, inclusive esse aqui é da CESP. Tá? Esse aqui ó, é da CESP. Foi no concurso IFF 2018. Ó. Caiu esse ano aqui. Ó. CESP IFF 2018. O que nós temos aqui? Ó? Uma companhia aérea fixou rodízio entre duas cidades para seus comissários de bordo de determinado voo diário. A escala estabelece que a comissária A trabalhe nesse voo a cada 8 dias, o comissário B a cada 10 dias e o comissário C a cada 12 dias. Nesse caso, se os três tiverem trabalhado juntos no voo do dia de hoje, então, a próxima vez que eles trabalharão novamente juntos nesse voo, ocorrerá daqui aqui as opções, 30, 74, 120, 240 e 960 dias. Veja bem, é um exercício de MMC. É claro que é MMC, nós estamos estudando MMC. Mas e se nós não estivéssemos falando sobre isso? Como, professor, que eu identifico que um exercício é uma situação de MMC? Então, a dica é a seguinte, dica LAC, galera. Preste muita atenção aqui agora, concurseiro. Os problemas que envolvem MMC, eles são problemas que sempre te remetem a encontros futuros. Aconteceu hoje, vai acontecer de novo há quanto tempo? Teve um encontro hoje, vai encontrar novamente depois de quanto tempo? Então, essa propensão, essa ideia de te projetar, de aconteceu agora, vai acontecer novamente quando? Ou encontrou agora, vai encontrar novamente quando? Certo? Essa ideia de futuro, de encontro futuro, é uma dica fortíssima de que se trata de um problema de MMC. E aí a coisa fica muito simples, muito fácil, a partir do momento que você conseguiu identificar isso. Por quê, professor? Porque agora é simples. A comissionária A cada 8 dias. A comissária B a cada 10 dias. A comissária C a cada 12 dias. Então, se eles se encontraram hoje, a próxima vez que eles irão se encontrar de novo, basta eu encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses três valores. O MMC entre esses três valores vai me dar exatamente quanto tempo vai demorar para eles se encontrarem novamente. Beleza? Então, vamos fazer isso? Eu tenho aqui 8, 10 e 12. Qual é o procedimento, professor? Vamos lá. Como todos são números pares, então eu começo sempre dividindo por 2. Olha só, dividido por 2. E vou dividir todos os elementos por 2. Obviamente que se tiver algum que não dê para dividir, o que eu tenho que fazer? Repete. Beleza. 8 dividido por 2, 4. Tranquilo. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Tranquilo até aqui? Então, ficou 4, 5 e 6. Agora, eu vou continuar o processo. Enquanto tiver números pares, eu continuo a divisão por 2. Eu tenho 4 e eu tenho 6. Então, vou continuar por 2. Então, vamos lá. Comigo aqui, ó. 4 dividido por 2, 2. O 5. 5 não dá para dividir por 2, professor. Quando não der para dividir, você repete o valor. Então, eu vou repetir o 5. Está aqui, ó. Tranquilo? Agora, o 6. O 6 dá. 6 dividido por 2, 3. Então, agora eu fiquei com 2, 5 e 3. Bom, ainda existem números pares, professor. Então, enquanto existir números pares, eu continuo a divisão por 2. Então, vou fazer por 2 novamente. 2 dividido por 2, 1. Pronto. Ó. Essa coluna aqui já sacramentou, porque quando chega no 1, ela cessa. Beleza. 5 não dá para dividir, repete. E o 3 não dá para dividir, repete. Bom, agora eu não tenho mais números pares. Agora eu vou ter que partir para os números ímpares. No caso agora, o primeiro, no caso, seria o 3. Tem 3 aqui, tranquilo, eu sei que a divisão vai ser por 3. Então, fica 1,
O 5 não dá, repete. E 3 dividido por 3, 1. Beleza? 1, 5, 1. Ó, por 3 não dá mais. Por quê? 5 não dá para dividir por 3. 5 é um número primo, só divide por 5. Então, vai ser 5 o próximo aqui. Aí eu vou ter 1, 1 e 1. Depois que você chegou 1 no final, cessa a decomposição. Acabou. Agora, para encontrar o menor múltiplo comum, é só multiplicarmos todos esses valores. Então, ó, comigo aqui, ó, 2 vezes 2 dá quanto? Dá 4, correto? 4 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 8. 8 vezes 3 vai dar quanto? 24. E 24 vezes 5, tá? 24 vezes 5 vai dar 120. Conclusão, eles se encontraram hoje, vão se encontrar novamente daqui a 120 dias. Resposta letra C. Tranquilo? Belezinha? De boa? Então tá aí, ó. Concurso Banca CESP 2018 aí, tá? Beleza, gente? Então, ó, fiquem atentos na dica. Se você estiver diante de uma situação que remete a um encontro futuro, trata-se de MMC. Vamos ver um outro exemplo? Olha só. VUNESP 2018. Olha só. Horácio quer comprar parafusos do tipo A, que são vendidos em pacotes contendo 8 unidades cada um. Então, pacotes do tipo parafuso do tipo A, o pacote vem com 8 parafusos. Do tipo B, é vendido em pacotes contendo 12 unidades. Cada pacote tem 12 unidades do tipo B. E do tipo C, vendido em pacotes que contêm 15 unidades cada. Então, parafuso tipo C, no pacotinho vem 15. Ele precisa comprar, agora preste bastante atenção na forma como está sendo perguntado. Ele precisa comprar quantidades iguais dos 3 tipos. Professor, como assim quantidades iguais dos 3 tipos? Isso quer dizer que se ele comprar 100 parafusos do tipo A, ele tem que comprar 100 do tipo B e 100 do tipo C. Preste atenção que ele está falando sobre quantidade de parafusos e não na quantidade de pacotes. A quantidade de pacotes pode ser diferente? Pode. O que não pode ser diferente é o total de parafusos. A quantidade de parafusos do tipo A, do tipo B e do tipo C tem que ser exatamente a mesma. Tranquilo? Bom, para que isso ocorra, o número mínimo de pacotes do parafuso do tipo A que ele precisará comprar é... Veja bem, gente, eu estou falando de um encontro. De um encontro por quê? Porque tem que existir uma igualdade de parafusos. Tem que existir. Se ele comprar um pacote, eles não terão a mesma quantidade. Se ele comprar um pacote, ele vai ter 8 do A, 12 do B e 15 do C. E se ele comprar 2 pacotes, ele vai ter 16 do A, 24 do B e 30 do C. Observe que continua tendo quantidades diferentes. Então, a ideia é a seguinte. Aqui ele fala assim, para que isso ocorra, o número de pacotes do parafuso do tipo A que ele precisará comprar é... Então, a pergunta está associada somente à quantidade de parafusos do tipo A, ao número de pacotes do tipo A. Beleza. Como que eu posso resolver isso? Como os parafusos são vendidos somente em pacotes, então, se eu encontrar um valor comum a esses 3 tipos de pacote, a essas 3 tipos de quantidades, a partir do momento que eu encontrar esse valor, como ele quer o número mínimo, então eu tenho que encontrar o mínimo valor. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas,
completaças no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras. Então, são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Valor que seja comum a essas quantidades ao mesmo tempo. Encontrando esse valor, no caso é só eu dividir por 8, porque eu sei que vem 8 parafusos em cada pacote, eu vou saber quantos pacotes o Horácio vai ter que comprar. Tranquilo? Então, trata-se de um exercício de MMC, na qual eu tenho que tirar aí, encontrar o MMC entre 8, 12 e 15. Vamos lá comigo aqui? Eu tenho número par? Tenho. Se tenho número par, começo a divisão por 2. Beleza. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. 15 não dá para dividir? Repete. Beleza. Tem número par? Tem. Continua dividindo por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 15 não dá para dividir? Repete. Ainda tem o número par. Continua dividindo por 2. 2 dividido por 2, 1. Olha só, essa primeira coluna já morreu. Matou ela já. O 3 não dá para dividir, repete. O 15 não dá para dividir, repete. Agora, vou tentar o 3. 3. 1. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Agora, só pode ser 5. Então, 5 vai dar 1, 1 e 1. Pronto, cheguei 1, 1 e 1. Encerra-se o processo de decomposição. Agora, para encontrarmos o MMC, basta efetuarmos o produto de todos os fatores primos encontrados. 2 vezes 2, galera, comigo, 4. Muito bem. 4 vezes 2, 8. Muito bem. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Ah, professor, 120 pacotes? Não. 120 que nós encontramos é a quantidade mínima de parafusos que é comum a esses 3 valores. Ou seja, existe a possibilidade de eu conseguir comprar 120 parafusos do tipo A? Sim. É só eu comprar 120 dividido por 8, eu vou saber quantos pacotes eu tenho que comprar para dar 120. Se eu quiser comprar 120 parafusos do tipo B, eu sei que vem 12 unidades em cada uma. Se eu pegar 120 e dividir por 12, eu vou saber quantos parafusos do tipo B eu tenho que comprar. O mesmo raciocínio segue para o tipo C.
Se eu quiser saber quantos pacotes eu tenho que comprar do tipo C, basta eu pegar 120 e dividir por 15, porque vem 15 parafusos em cada pacote, para dar 120 é só dividir, ok? Bom, mas como a pergunta aqui está voltada para parafuso do tipo A, e em cada pacote do tipo A vem 8 parafusos, então o total de pacotes vai ser 120 dividido por 8. Então, vamos lá, fazendo essa divisão. 8 vezes 1, 8, para 12, 4, abaixo 0, ficou 40. 8 vezes 5, 40, para 40, nada. Conclusão, do tipo A, terá que ser comprado 15 pacotes. Beleza? Se ele quisesse do tipo B, era só pegar 120 por 12, 10. E do tipo C, 120 por 15, 8. Tranquilo? Porque ele poderia perguntar aqui o número mínimo de pacotes que deve ser comprado para que tenha a mesma quantidade de parafuso dos 3 tipos. Olha só, a pergunta mudou. Agora ele não quer saber uma quantidade específica só de um. Ele quer saber quantos pacotes devem ser comprados para que tenha a mesma quantidade de parafuso de todos os tipos. Então, eu iria fazer esse mesmo raciocínio, encontrar os 120, só que aí eu iria encontrar a quantidade de pacote de A, que foi 15, de B dividiria por 12, de C dividiria por 15. E somaria os 3 resultados, eu teria o total de pacotes comprados. Beleza? Tranquilo? Mas no nosso caso aqui, como é só do tipo A, resposta 15. Belezinha? Tranquilo, né, gente? Vocês viram que o MMC em si, a parte de cálculo, ela é de boa, né? O texto, às vezes, nos confunde, né? Mas, tranquilo, respirar na hora, a gente consegue fazer com tranquilidade. Vamos lá, o que a gente tem aqui agora? Ó? Ministério Público Estadual de Goiás, 2018. Olha só o texto. 2 irmãos moram juntos e costumam fazer longas viagens em seus trabalhos. João é maquinista de trem e fica sempre 20 dias fora de casa a cada viagem, folgando no 21º dia. Antônio é piloto de avião e ausenta-se de sua casa por 8 dias, tendo o 9º dia para descansar. Se ambos os irmãos iniciaram uma viagem hoje, daqui a quantos dias eles poderão encontrar-se em casa? Observem, está muito claro, não resta dúvida que se trata de uma questão de MMC. Por quê, professor? Porque está falando de encontro futuro, essa é a dica, tá? Encontro futuro, ó, eles partiram hoje, estão juntos, partiram, cada um foi seguir o seu destino. Aí, depois de quanto tempo eles vão voltar a se encontrar novamente? Né? Sendo que um viaja durante 20 dias, o outro durante 8 dias e descansa no dia seguinte. Mas aí está a pegadinha da questão, pegadinha no bom sentido, né? É que não se trata de 20 dias, mas de 21 dias. Por quê? Porque no 20º dia eles não estão em casa, no 8º dia ele não está em casa. Ele vai estar em casa no 21º, ele vai estar em casa no 9º dia. Então, os valores que terão que serem observados no cálculo do MMC é exatamente essa quantidade que refere à data que eles estarão em casa. Então, eu tenho que encontrar o MMC entre 21 e 9, e não entre 28. E aí, muita gente partiu para o 28 e acabou errando esse exercício, tá? Então, a dica aqui é exatamente essa. Bom, 20 dias fora de casa, folgando no 21º. 8 dias fora de casa, tendo o 9º para descansar. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Galera, tem número par aqui? Não tem. Se não tem número par, eu não divido por 2. Eu só uso 2 quando tem número par. Não tem número par, agora eu parto para o próximo. 3. Vamos lá. 3. 21 dá para dividir por 3? Dá 7. Beleza, divide. 9 dá para dividir por 3? Dá. 9 dividido por 3, 3. Ainda posso continuar a divisão por 3? Sempre que existir pelo menos um valor que dê para continuar a divisão, você deve continuar. Então, aqui tem um número que dá para dividir por 3, que é o próprio 3. Então, vou dividir por 3 de novo.
Então, o 7 não dá para dividir, repete. O 3 dividido por 3, 3 dividido por 3, 1. Então, vou colocar 1 aqui. Observe que essa segunda coluna já acabou. Falta matar a primeira. Bom, a primeira é 7, e 7 é um número primo, só pode ser divisível por 7. Por isso que eu falei para vocês a importância de você memorizar quais são os números primos. Porque quando você olha para uma situação dessa, você já identifica logo de cara. Ah, ali é um número primo, só pode ser ele mesmo, não vou nem ficar tentando outros. Tranquilo? Então aqui é 7, beleza? 7 dividido por 7, 1, 1, acabou. Chegou 1, cessa a decomposição. Agora, para encontrarmos o fator comum, é só multiplicarmos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 7, 63. Conclusão. Eles se encontraram hoje e vão se encontrar novamente daqui a 63 dias. Resposta letra C. Beleza, gente? Tranquilo? É aquilo que eu chamei a atenção de vocês no início. A parte prática de cálculo é muito simples. Faz a decomposição e pronto. O que é difícil é a interpretação. Se você ler errado, se você não compreender o texto, você vai ser realmente aí, direcionado a uma resposta errada. Tranquilo? Então tá aí mais um desafio cumprido aí. Beleza, gente? Tranquilo, MMC? De boa? Então, agora vamos falar de outra coisa. Vamos falar de máximo divisor comum. O conhecido, tradicionalmente conhecido como MDC, tá? A gente usa muito só a sigla, né? MDC. Mas o que é MDC? De tanta gente falar MDC que muitas vezes o aluno nem sabe o que significa isso. Máximo divisor comum. M de máximo, D de divisor, C comum. Bom, para resolvermos ou encontrarmos o máximo divisor comum entre dois ou mais valores, pode ser mais de 2, tá? Como que nós vamos proceder, professor? Bom, a forma é a seguinte, vamos usar o mesmo raciocínio do MMC, tá? Eu tenho dois valores, A e B, e tenho dois conjuntos, um conjunto A, referente ao número A, um conjunto B, referente ao número B. O conjunto A é o conjunto de todos os divisores do número A. E o conjunto B é o conjunto de todos os divisores do número B, certo? Como eu estou falando em máximo divisor comum, então basta eu observar os dois conjuntos e ver um valor que divide tanto A quanto B ao mesmo tempo e seja o maior contido em ambos os conjuntos. Tranquilo? Por isso que é máximo divisor comum. E daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por que essa palavra máximo no MDC e por que a palavra mínimo no MC, tá? Bom, e aí o número vai ser exatamente o maior valor comum, portanto a intersecção entre eles. Beleza, vamos para um exemplo prático, tá? O MDC, assim como o MMC, também para ser encontrado, tem-se um conjunto de regras, de procedimentos que precisam ser adotados para chegar a esse valor. Bom, um deles seria nós elencarmos os divisores do número, certo? Eu elenco todos os divisores de um, todos os divisores do outro, e aí eu verifico quem é o maior comum entre eles. Beleza? Esse é o MDC. Então, vamos fazer primeiramente dessa forma. Está aqui, ó. Divisores de 20. Bom, primeiro vamos entender o que é essa palavra divisor de um número. Quando eu digo divisor de um número, eu quero dizer que esse número, esse divisor, ele é um valor que consegue dividir um número de referência e essa divisão é uma divisão exata, ok? É uma divisão exata. Por exemplo, 2 é divisor do número 6. Por quê? Porque 6 dividido por 2 dá 3. Ah, legal. 9, o 3 é divisor do 9.
porque 9 dividido por 3 dá uma divisão exata. 15 é divisor do 30. Por quê? Porque 30 dividido por 15 também dá uma divisão exata. Ok? Então, sempre que você tiver um valor que consegue dividir um outro de referência, e essa divisão é uma divisão exata, a gente informa que esse valor que consegue dividir é chamado de divisor. Ok? Ele é caracterizado como sendo um divisor. Beleza? Bom, agora que nós já sabemos o que é um divisor, vamos colocar todos os divisores do número 20. Então, pensa comigo, vamos correr a tabuada aqui. 20, existe um divisor universal. Existe um divisor universal. Qual é o divisor universal, professor? O divisor universal é o número 1. Todo número é divisível por 1. Tá? Todo número é divisível por 1. E quando eu divido um número por 1, qual é a resposta? Ele mesmo. Tranquilo? Então, o 1 é o divisor universal. Bom, então eu começo aqui. 1 divide 20. 20 dá para dividir por 2? Dá. 2 vezes 10, 20. 20 dá para dividir por 4? Dá. 4 vezes 5, 20. 20 dá para dividir por 5? Dá. 5 vezes 4, 20. 20 dá para dividir por 10? Dá. 10 vezes 2, 20. E 20 dá para dividir por 20 também, que é o resultado 1. Tranquilo? Então, eu coloquei aqui todos os divisores de 20. Duas coisas sempre vai ocorrer na hora que você elencar os divisores. Você terá como início sempre o número 1 e terá como final sempre o próprio número que você está considerando. Sempre. O início é o 1 e o final vai ser sempre o número que você está considerando. E aí um detalhe. Quando você chegar na metade desse valor, no caso 20, a metade 10, o próximo já é o próprio valor. Então, na hora que você for colocar divisores de um determinado valor, você vai ficando atento. Vai ficando atento, porque quando você chegar na metade, o próximo já é o próprio valor. Não existe nenhum divisor que está localizado após a metade daquele valor considerado e o próprio número. Não tem. Então, você encontrou a metade, o próximo já é o próprio número. Tranquilo? Por isso que de 10 eu já pulei para 20 aqui. Beleza. Como o objetivo é encontrar o MDC entre 20 e 36, agora eu vou colocar os divisores do 36. Olha só. Quem divide o 36? 1 divide o 36, começa sempre com 1. 2, porque é par, então 36. O 3 divide o 36, 3 vezes 12, 36. O 4 divide o 36, 4 vezes 9, 36. O 6 divide o 36, 6 vezes 6, 36. O 9, porque 9 vezes 4 é 36. O 12, 12 vezes 3, 36. 18, 18 vezes 2, 36. Observe que 18 é a metade de 36. Então, depois do 18, quem vai existir? Só o 36. Entenderam o que eu quis dizer? Então, fica mais prático assim para você saber que não existe mais nenhum outro número. Eu cheguei na metade, agora o próximo é o próprio número considerado. Tranquilo? De boa, né, galera? Bom, depois que você elencou todos os divisores, o que você vai fazer? Você vai verificar qual é o maior comum. Qual é o maior valor que aparece nos dois? Olha só, o 1 aparece aqui e aparece aqui. Beleza. O 2 aparece aqui e aparece aqui, também é comum. O 3 aparece aqui, não aparece lá. O 4 aparece aqui e aparece aqui. Aí depois eu tenho 6, 9, 12, 18, 36. Não aparece aqui. Então, qual é o valor que é comum, que aparece nos dois, e é o maior valor, gente? O maior valor é o 4. Portanto, o MDC de 20 e 36 vai ser 4. Tranquilo? Ah, professor, entendi mais ou menos aí. Beleza. Eu vou ensinar outra forma prática também de você fazer isso, tá? Que é através do método da decomposição. Bom, vamos lá. Método prático. Nesse caso da decomposição, ela pode ocorrer simultaneamente ou individualmente, assim como o MMC. Você pode optar qual é a forma que você quer usar na decomposição, beleza? Vou fazer ela individual aqui. Na individual fica assim, ó. Vou decompor o 20.
20 por 2 dá 10, depois 10 por 2 dá 5, 5 por 5, 1. Conclusão, como que ficou a decomposição do 20? Ficou bem assim, ó. O 2, como ele aparece duas vezes, 2 ao quadrado, tá? Aparece duas vezes, vezes 5. Tranquilo. Agora eu vou fazer a decomposição do 36. Lá daquele lado, ó. 36 é par, dá para dividir por 2. Então, 36 dividido por 2 vai dar 18. Depois, 18 dá para dividir por 2, vai dar 9. Aí, 9 já não é mais par. Então, agora eu vou ter que dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Continuo com 3. 1. Cessa a decomposição. Então, agora eu vou organizar em fatores primos. Então, como que vai ficar? Como o 2 aparece duas vezes e o 3 também duas vezes, então a resposta vai ser 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tranquilo? Beleza. Bom, professor, fiz a decomposição. Tá? Vou colocar ela aqui para ficar mais claro a compreensão dos senhores aí. Aqui a decomposição do 20, 2 ao quadrado vezes 5. Aqui a decomposição do 36, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tranquilo? Bom, qual é a regra de MDC a partir de agora? Você vai verificar qual é o elemento ou os elementos comuns que aparecem em ambas as decomposições. O que aparece na decomposição do 20 e também aparece na decomposição do 36 é o 2. Eu tenho 2 aqui e eu tenho 2 aqui. O 5 aparece na do 20, mas não aparece na do 36. O 3 aparece na do 36, mas não aparece na do 20. Detalhe, no caso de MDC, eu só posso pegar os fatores que estão na decomposição que forem comuns, ou seja, que aparecerem em ambos. Professor, eu percebi que os expoentes são iguais. O 2 está ao quadrado tanto para o 20 quanto para o 36. Beleza, nesse caso, realmente eles são iguais. Mas se por acaso eles fossem diferentes, um tivesse elevado a 3, o outro elevado a 5, sei lá, com expoentes diferentes, qual seria o procedimento? Então, a regra é a seguinte: pega-se somente os valores comuns e quando tiverem expoente diferente, você pega sempre o de menor expoente. Tá? Quando tiver expoente diferente, você pega o de menor expoente. Não confunda com a regra de MMC, que lá eu pego os comuns com maior expoente. E lá eu pego os que são comuns e os que não são comuns. No MMC, eu pego todos, independente de aparecerem em ambos ou não, certo? Agora, no MDC, não. Eu só posso pegar os comuns. E detalhe, se tiverem expoentes diferentes, eu faço a opção sempre pelo que tiver o menor expoente. Então, como aqui eles são iguais, nós não vamos ter esse problema, né? Resposta vai ser 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado são 4. Pronto, o MDC é 4. Professor, e se eu tivesse mais de um comum? Aí você iria multiplicar esse resultado que você encontrou, 4, vezes o outro valor comum, e aí iria encontrar um novo valor, que seria o MDC entre eles. Pode acontecer isso? Pode. Beleza? Bom, existe uma outra forma também de nós fazermos o MDC, agora, só considerando que seria a divisão simultânea, tá? Seria uma divisão simultânea. Eu vou usar esses mesmos valores, 20 e 36, para nós fazermos isso daí. Olha só. Vou pegar aqui o 20 e o 36. Veja bem, ó. 20 e 36. E vou fazer a decomposição simultânea, só que agora levando em consideração o MDC. Bom, gente, na decomposição simultânea, MDC, eu só posso considerar os fatores primos que forem divisores de todos os números que estiverem aqui. Então, aquela situação de que não deu para dividir a baixa,
Se aquele fator primo que eu coloquei não conseguiu dividir todos, ele não pode ser considerado. Vamos lá? Olha só, vou começar aqui com 2. Então, 20 dividido por 2 dá 10. 36 dividido por 2, 18. Como ambos são pares, continuo dividindo por 2. 10 dividido por 2, 5. 18 dividido por 2, 9. Beleza, vou continuar. Vai dar 3, o 5 não dá para dividir. 9 dividido por 3, 3, dá 3. Repete o 5. 3 dividido por 3, 1. Depois vai dar 5 no final, 1 e 1. Veja bem, na verdade, eu nem precisaria continuar até aqui, tá? Não precisaria continuar. Mas eu fiz só para mostrar para os senhores e para as senhoras qual é o procedimento que a gente vai adotar. Então, você faz a decomposição em fatores primos igual ao MMC. Se fosse MMC, eu teria que multiplicar todos esses. Todos eles. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Era o MMC. Mas como é MDC, eu só posso multiplicar aqueles que foram divisores de todos os números que estão aqui. Então, esse primeiro valor, esse 2, ele dividiu os dois? Dividiu. Então, eu vou fazer um círculo, vou marcar ele. Beleza. Esse outro fator aqui, 2, ele dividiu o 10 e o 18? Dividiu. Então, eu faço um círculo nele também. O próximo, 3, ele dividiu o 5 e o 9? Não, ele dividiu o 9, mas não dividiu o 5. Então, eu não vou marcá-lo, porque eu só posso considerar o valor que foi divisor de todos. Então, esse cara está fora. Esse aqui também não foi, está fora. Esse aqui também não foi, está fora. Então, quem realmente dividiu todos? Só os dois primeiros. Então, é somente eles que eu irei considerar. 2 vezes 2, 4. Então, o MDC de 20 e 36 é o 4. Beleza? Tranquilo? Então, eu ensinei aí várias formas, vários métodos de encontrar o MDC. Qual você mais se identificar, é esse o melhor caminho. Qual que é mais fácil, professor? Aquele que você tiver mais propriedade em fazer. Você achou esse, o anterior, ou elencando os divisores, fica a seu critério. Beleza? Bom, vamos agora para a parte mais prática ainda. Ali é a prática da resolução. Mas não é assim que vai aparecer. Como eu disse, pode também, tem bancas que são bem diretas. Mas a grande maioria vai apresentar nesse formato para vocês. Olha só. Banca VUNESP 2018. 2 grupos, um contendo 126 técnicos legislativos e outro contendo 72 analistas legislativos, todos recém-contratados, divididos em grupos menores para participarem de cursos de formação. Cada grupo contendo o mesmo número X de técnicos legislativos e Y de analistas legislativos, sendo X e Y os menores números possíveis. Sabendo que nenhum desses recém-contratados poderá ficar fora dos grupos menores, o valor de Y corresponderá do número total de recém-contratados em cada grupo menor, aproximadamente A. Então, preste bastante atenção que ele está dizendo que X faz referência aos técnicos legislativos e Y aos analistas legislativos. Beleza? X, nós temos 126 de um tipo e 72 do outro. Eles vão organizar grupos de formação, tá? Grupos de formação. Cada grupo de formação vai ter a mesma quantidade de pessoas. X técnicos e Y analistas. Tranquilo? Todo grupo vai ter a mesma quantidade. Se for 5 técnicos no primeiro grupo, em todos vai ser também 5 técnicos. Ok? Então, eu tenho uma quantidade de técnicos e uma quantidade de analistas. E a soma do técnico mais um analista
me dá a quantidade de pessoas, de elementos que constituem o grupo, tá? Que vai ser formado, que é o grupo menor. Tranquilo? Beleza. Agora vamos entender a pergunta. A pergunta aqui é a seguinte, ele quer saber esse valor Y, que é a quantidade de analistas legislativos que contém em cada grupo, representa quantos por cento do total desse grupo? Não é do total de pessoas, do total no caso aqui, dos funcionários contratados. Não é o do total. Ele quer saber só do grupo menor. Tranquilo. Bom, para responder isso, eu preciso saber quanto que X e quanto que Y representa, ou quais são esses valores, e aí sim eu vou poder responder a pergunta. Bom, a forma tradicional de fazermos isso é exatamente pelo critério de MDC. Aí você pergunta, professor, mas como que eu sei que eu tenho que usar MDC? Assim como o MMC tem, digamos assim, palavras-chave que identifica, que nos remete à identificação do MMC, o MDC também tem palavras-chave. Qual é, professor, essas palavras-chave? Dica lá aqui, galera. É a palavra dividir em partes. Quando eu quero formar coisas menores, eu tenho um valor e eu desejo formar valores menores. Então, esse é um forte indicativo de MDC. Uma outra palavra que aparece comumente também no enunciado é a seguinte, eu quero dividir, mas eu quero obter a maior parte possível. Né? Ele vai dividir, mas no maior tamanho possível, na maior quantidade possível. Por quê? Porque é MDC, é máximo divisor comum. Então, eu sempre, essa palavra de maior, de mais, naquilo que mais puder ser empreendido, são palavras que nos remetem a MDC. Beleza? Tá? Então, quando ele falar, eu tenho determinados valores e quero agrupá-los em valores menores, ou seja, eu vou ter que dividir em valores menores. Como que eu faço isso? MDC. Beleza? Então, aqui trata-se de um MDC. MDC entre quem? Entre 126 e 72. Eu vou fazer pelo método da divisão simultânea, tá? Método da decomposição simultânea. Então, vamos lá. Pela decomposição simultânea, nós temos o seguinte. 126 é par, 72 é par, então eu divido por 2. 126 dividido por 2, 63. 72 dividido por 2, 36. Beleza. Agora, os dois já não são mais pares, mas eu vou pegar uma tela maior, senão não vai dar o espaço aqui. 126 e 72. Vamos lá, ó. 126, 72. Vamos lá. Dividido por 2, 63, 36. Bom, professor, ainda tem número par, então eu posso dividir por 2. 2. 63 não dá para dividir, repete. 36 dividido por 2, 18. Tem número par, então dá para dividir por 2 ainda. 2, 63 repete, 18 dividido por 2, 9. E agora, professor? Agora, não dá. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso
curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né? Inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessarem o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Mais por 2, porque não tenho mais número par, então vou tentar um número ímpar, 3. Vamos lá. 63 dá para dividir por 3? Dá 21. 9 dividido por 3 dá 3. Beleza. Ainda dá para dividir por 3? Dá. Então, vamos lá. 3. 21 dividido por 3, 7. 3 dividido por 3, 1. Beleza. A segunda coluna já acabou, mas ainda falta essa. Então, aqui, 7, 1, 1, pronto. Bom, como se trata de MDC, então eu não vou multiplicar esses valores. Eu só preciso identificar quais foram desses valores aqueles que dividiram todos, correto? Então vamos lá. Esse primeiro aqui dividiu todos? Dividiu. Então eu circulo ele. O segundo dividiu todos? Não. Dividiu 36, mas não dividiu 63. Então eu não marco ele, não. Vou até fazer um xizinho para eliminar. Aqui esse outro 2. Dividiu os dois? Não. Então, faz um xizinho para eliminar. Tranquilo? Aquele que divide todos, eu circulo. O que não divide, eu marco um X. Agora aqui, ó, 63, 9 dividido por 3. Dividiu os dois? Dividiu. Então, circula ele. Beleza. Sobrou 21 e 3. Dividiu por 3, deu certo? Deu. Então, circula ele. Dividiu todos. O 7 não dividiu todos. Então, quem eu circulei? O 2, o 3 e o 3. Então, eu vou fazer a multiplicação só entre esses valores. 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18. Pronto, conclusão. 18 é o maior divisor comum. Tranquilo? 18 é o maior divisor comum. Beleza. Sabendo que 18 é o MDC, agora vamos voltar para o texto. Porque a proposta é nós encontrarmos quantos elementos X e quantos elementos Y vai conter em cada grupo. Então, eu já sei que o MDC de 126 e 72 é 18. Certo? Conclusão. Com essa quantidade, eu vou conseguir formar 18. Vai ser o máximo que eu vou conseguir. Agora, para saber quanto que vai conter em cada um desses grupos, basta nós fazermos a divisão. Então, vamos lá. 126, o grupo de técnicos. Grupo de técnicos. Quantos técnicos eu vou usar sabendo que eu consigo montar 18 grupos? Então, eu tenho 126 técnicos, 126 dividido por 18. 126 dividido por 18 vai dar 7. Conclusão, eu vou conseguir formar 18 grupos, tá? Onde cada grupo vai conter 7 técnicos. Beleza. Agora vamos para os analistas. Quantos analistas eu tenho? 72. Dividido por 18
porque eu vou conseguir montar o maior número possível, então eu vou conseguir montar 18 grupos. Então, 72 dividido por 18, 4. Conclusão, quem é esse 4? É a quantidade de analistas que eu consigo colocar em cada grupo. Portanto, se eu tenho 7 técnicos e 4 analistas, eu vou ter um total de 11 pessoas em cada grupo menor. Tranquilo? Bom, mas qual é a pergunta? Ele quer saber o valor de y, e y é a quantidade de analistas, tá? X é a quantidade de técnicos, y é a quantidade de analistas, corresponde em relação ao total de cada grupo, que é 11. Ou seja, em outras palavras, 4 representa quantos por cento de 11? É só fazermos uma regrinha de 3. Olha só, 11 está para 100, 4 está para x. Então, quem vai ser meu x? Vai ser 4 vezes 100 dividido por 11. X vai ser igual a 400 dividido por 11. Vamos fazer essa continha aqui. Ó, 400 dividido por 11. 3 vezes 11, 33, para 47. Abaixa o 0, 70, vai dar 6. 6 vezes 11, 66, para 73. Veja bem, gente, eu não preciso, não tenho necessidade de continuar a conta. Por que que eu não tenho necessidade? Porque aparece a palavra aproximadamente. E observem que as alternativas de resposta são somente números inteiros. Então, eu não tenho necessidade. Como eu encontrei 36 inteiro, a partir daqui, a conta ia ser já fracionada, decimal. Então, não há necessidade. Posso parar aqui. Então, resposta 4 vai representar 36% do total aí, de 11. Tranquilo? Belezinha? Bom, essa aqui era uma forma de fazer, né? Na ocasião, você pode, claro, com o tempo, usar de algumas, digamos assim, algumas propriedades, algumas malícias, tal, e também encontrar isso aí com mais tranquilidade, sem necessariamente ter que fazer o MDC. Esse exercício, por exemplo, alguns concurseiros usaram o seguinte caminho. Espera aí, se eu tenho 126 técnicos, e tenho 72 analistas, então eu tenho um total de 198 pessoas. Isso aqui é o total de pessoas. Como eu vou pegar um pouco de técnico e um pouco de analista, independente de ser grupo menor ou grupo maior, a proporcionalidade, a participação percentual vai ser a mesma. Assim como 4 de 11, que a gente acabou de calcular, deu um valor, se eu fizer 72 de 198, também vai dar o mesmo valor. Porque eu tenho 72 analistas de um total de 198. A participação ela continua sendo proporcional. Então, era só fazer uma regrinha de 3, obviamente, usando como padrão o 198 e o 72, e você vai também encontrar a mesma situação, 36% aproximadamente. Tranquilo? E aí você não precisaria fazer o MDC, tá? Aqui é só multiplicar cruzado, você continua aí, você vai ver que vai dar a mesma resposta. Beleza? Mas como a gente está trabalhando a ideia de MDC, né, eu estou fazendo pelo MDC. Tranquilo? Belezinha? Vamos para outro exemplo aí, ó. Olha só aqui que nós temos aqui, ó. VUNESP 2018. Para a festa de aniversário de seu filho, Marina comprou 117 balinhas de coco, 144 de caramelo e 180 de chocolate. Marina separou essas balas em muitos saquinhos. Todos os saquinhos tinham o mesmo número de balas. Tinham sempre balas de um mesmo sabor e tinham também o maior número de balas possível.
Dessa maneira, Marina conseguiu um número de saquinhos de balas igual a. E aqui as alternativas de resposta. Bom, mais uma vez, é óbvio, como a gente está estudando o MDC, você já sabe disso. Mas qual é a ideia? Palavra-chave, dica LAC aqui, galera. É a divisão em maior quantidade possível. Ela vai pegar uma certa quantidade e vai pegar essa quantidade e vai promover ela em vários outros, digamos assim, no caso ali, em vários outros saquinhos, com a mesma quantidade, contendo o maior número possível. Então, olha aí a dica. São palavras-chave de MDC. Então, qual é o raciocínio aqui? Bom, como ele falou que vai ter balas de um mesmo sabor, ou seja, num saquinho de coco, só vai ter bala de coco, não pode ter bala de caramelo. No saquinho de chocolate, só vai ter bala de chocolate, não pode ter bala de coco. Tranquilo? Todos os saquinhos tinham o mesmo número de balas e o mesmo sabor. Tranquilo? Dessa forma, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu vou ter que dividir isso daqui em quantidade de sacos que contém a mesma quantidade em sacos que contém a mesma quantidade de bala. Se eu colocar num saco 10 balas de coco, eu vou ter que colocar 10 balas de caramelo em outro, 10 balas de chocolate no outro, e assim eu vou montando os sacos. Só que eu não sei se é 10. Eu tenho que descobrir qual é essa quantidade. Beleza? Então, o que eu vou ter que fazer? MDC. Vamos lá? MDC entre quem, professor? Entre 117, 144 e 180. Vamos pegar uma tela maior aqui? Vamos lá, ó. 117, 144, 180. E assim, vamos encontrar o MDC entre esses três valores. Tá? Professor, mas assim, por que o MDC entre esses valores? Porque o MDC vai nos dar a quantidade exata de balas que vai conter em cada saco. Vamos lá? Bom, como aqui tem número par, então eu começo sempre dividindo por 2. Tem número par, divido por 2. 117 não dá, repete. 144 dividido por 2, 72. 180 dividido por 2, 90. Beleza. Ainda tem número par? Tem. Continuo dividindo por 2. Então, está aqui, ó. 117. 72 dividido por 2, 36. 90 dividido por 2, 45. Ainda tem número par, professor. Continuo dividindo por 2. Por 2, 117. Não dá para dividir. 36 dá 18. 45 não dá para dividir e repete. Ainda tem número par. Mais uma vez por 2. Então, vamos lá. 117, 9 e repete o 45. Bom, professor, agora não tem mais número par. Então, agora eu vou tentar o 3. Vamos lá. 3. 117 dividido por 3, eu vou ter aqui 27. 29. 3, 39. 39. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 2, 9. 2, 11. 39. 9 dividido por 3, 3. 45 dividido por 3, 15. Beleza. Continuo dividindo por 3. Vamos lá. 3. 39 dividido por 3 dá 13. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Bom, como se trata de um MDC, gente, eu nem tenho necessidade de dar continuidade nisso daqui. Por que, professor, que o senhor chegou nessa conclusão? Porque vocês observam que os números que sobraram aqui, 13 e 5, são números primos. Então, obviamente, como no MDC eu só posso considerar os fatores que dividem todos ao mesmo tempo, então eu não vou ter, daqui para baixo, nenhuma situação em que vai ter um número que divida todos eles, porque eles são primos. Então, eu não preciso dar continuidade. Tranquilo? Beleza. Bom, então quem vai ser o meu MDC? Agora eu verifico somente aqueles que dividiram todos. Esse 2 dividiu todos? Não. Esse dividiu todos? Não. Esse dividiu todos? Não. Esse também não. O 3 dividiu todos? Dividiu.
O 9 dividiu todos? Dividiu. Então, 3 vezes 3, 9. Pronto, está aqui. Ó. 9 é o divisor comum, o MDC. Beleza? Bom, agora que nós encontramos isso, que é o 9, agora eu sei quantos saquinhos eu vou formar. Eu já sei que eu tenho que colocar 9 balas em cada saco, que é a quantidade igual para todos. Então, eu vou pegar balinha de coco. Eu tenho 117 balas, dividido isso por 9. 9 vezes 1, 9. Para 11, 2, 27, dividido por 9, 3. 13. Agora a balinha de caramelo. Vamos lá, caramelo. Caramelo. Quantas balinhas de caramelo eu tenho? 144. 144 dividido por 9. Vamos lá. 9 vezes 1, 9. Para 14, 5. 54. 9 vezes 6, 54. Para 54, nada. 16. Então, e por último, chocolate. Chocolate. Chocolate eu tenho 180, né? 180 balas, dividido por 9. Isso aqui é igual a 20. Ok? Então, eu tenho aqui 13 com 16, 29. 29 com 20, 49. Total de saquinhos de bala, 49. Porque observe, gente, a pergunta é exatamente a seguinte, ó. Dessa maneira, a Marina conseguiu um número de saquinhos de balas igual a... Ela quer saber o total de saquinhos. Ela não foi específica, ó, só saquinho de coco, ou de caramelo, ou de chocolate. É o total de saquinhos. Então, eu consegui 13 saquinhos de coco, 16 de caramelo e 20 de chocolate, com a mesma quantidade de balas e mesmo sabor em cada saquinho. Então, deu um total de, somando tudo, 49 saquinhos. Tranquilo, gente? Belezinha? Então é isso aí. MDC, gente, palavra-chave, né? Divisão em maior parte, vou repartir, ok? Tranquilo? Bom, vamos fazer aqui mais alguns exercícios envolvendo essa linha de raciocínio. Só que agora, sem tratarmos de forma específica se é MMC ou MDC. Então, cabe a você fazer essa identificação, ok? Até então, todos os que nós vimos estava já diretamente associado ao assunto. Agora não. A partir de agora vai aparecer diferente. Então, olha só o que eu tenho aqui. VUNESP 2018. Em um tanque, há 3 torneiras, A, B e C. Todas com defeito e que pingam sem parar. A torneira A pinga a cada 20 segundos. A torneira B pinga a cada 35 segundos. E a torneira C pinga a cada 15 segundos. Beleza. Sabendo que as 3 torneiras pingaram juntas às 8 horas e 54 minutos, isso aí foi o horário que elas pingaram ao mesmo tempo, e que permaneceram assim o dia todo, sem que alguém tivesse mexido nelas, então o próximo horário em que as 3 torneiras voltarão a pingar juntas será às. E aqui eu tenho as alternativas de resposta. Então vamos lá, galera. Antes de eu fazer qualquer comentário, eu queria pedir para você, prezado concurseiro, tentar fazer esse exercício. Então dá uma pausa no vídeo, tenta resolver. Na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos que vamos, galera? Bom, o primeiro passo, gente, é nós identificarmos se se trata de um exercício que envolve MMC ou de um exercício que envolve MDC. De acordo com a dica que nós demos, isso é muito fácil de ser observado. Estou diante de uma situação que nos remete a um encontro futuro? Sim, então é MMC. Estou diante de uma situação
que faz referência a uma divisão, em maior divisão possível, onde eu tenho um valor e eu quero reduzir esse valor, fracionar esse valor em valores menores ou montar valores menores, MDC. Qual situação eu tenho? Ah, professor, encontro futuro. Então, MMC. Por quê? Porque ele falou que elas pingaram juntas nesse horário e quer saber o próximo momento que elas irão estar juntas novamente. Encontro futuro. Então, basta nós calcularmos o MMC. MMC entre quem? Entre os 3 valores que nós temos de referência. A torneira A, ela pinga a cada 20 segundos, então eu tenho 20. A torneira B a cada 35 e a torneira C a cada 15 segundos. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos decompor isso aqui e calcular o MDC entre esses valores. Detalhe, esses valores que eu coloquei está em segundos. Fica esperto com relação a isso. A minha alternativa de resposta é horas e minutos. Tá? Beleza. Então vamos lá. Dá por 2, tem um número par, 20 por 2, 10, 35 não dá, repete, 15 não dá, repete, 10 é par, ainda dá por 2, então vai dar 5, 35, 15. Bom, agora não dá mais por 2, só tem número ímpar, então vou usar o 3. 5, 35 dá 7 e... 35 não dá para dividir, né? Repete. E 15 dá 5. Então, observem que até agora eu não encontrei nenhum valor que dividiu todos. Beleza, mas agora sim, ó, 5. 5 dividido por 5, 1. 35 dividido por 5, 7. 5 dividido por 5, 1. Então, agora o próximo tem que ser 7, 1, 1 e 1. Bom, gente, cheguei a 1, 1 e 1. Cessa a decomposição, porque trata-se de um MMC. E como é um MMC, então agora eu não pego somente os divisores comuns, tá? Eu pego todos eles, independente de ser ou não ser comum, independente de ter dividido todos ou não, porque é MMC. Então é só multiplicar. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 5, 60, 60 vezes 7, 420. Na verdade, isso aqui são segundos. 420 segundos. Ou seja, o próximo encontro se dará daqui a 420 segundos. Mas eu não tenho a resposta em segundos. Então, eu preciso fazer a conversão. Esses segundos levam quantos minutos? Fazem referência a quantos minutos? Simples, gente. Cada minuto tem 60 segundos. Então, para transformar de segundo para minuto, é só dividir 420 por 60. Corta o zerinho, 6 vezes 7, 42, para 42 nada. Ou seja, 420 segundos são exatamente 7 minutos. Bom, então o próximo encontro se dará daqui a 7 minutos. Que horas são agora? 8 horas e 54 minutos. 54, se eu somar mais 7, vai dar 61. 61 é mais que 1 hora, então vai ser 9 horas, porque vai dar 8 horas e 61 minutos. Somando 7 com 54, dá 61 minutos. Mais 61 minutos aumenta para 9 horas. Então, aqui vai ficar 9 horas e 1 minuto. Conclusão, letra B, 9 horas e 1 minuto. Tranquilinho? Está resolvida a questão. Beleza? Acertou? Parabéns. Não acertou? Não tem problema. Compreendeu o contexto? Compreendi, professor. É isso que basta. O importante aqui é que você não fique com dúvida. Entenda a resolução depois. Beleza, galera? Vamos aí para mais um desafio. Olha só. IPSM, Analista de Gestão Municipal, Contabilidade 2018. Participarão de um congresso 256 funcionários da empresa A, 416 funcionários da empresa B e 656 funcionários da empresa C. Esses funcionários serão divididos em grupos, de modo que, em cada grupo,
haja o mesmo número de participantes, haja o maior número possível de participantes, sejam todos da mesma empresa. Divididos dessa maneira, o total de grupos obtidos será. Então, veja bem, mais uma situação, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar aí. Vamos lá, galera? O que nós temos aqui? Aquilo que eu disse, primeiro passo é você identificar se se trata de um MMC ou de um MDC. MMC, encontro futuro. MDC, divisão em partes iguais. Eu quero formar grupos menores, com a maior quantidade possível. MDC. Bom, é o que aconteceu aqui. Observe que as observações aqui nos remetem ao MDC. Ele falou que de modo que cada grupo tenha o mesmo número de participantes, tenha o maior número possível de participantes e sejam todos da mesma empresa. Ou seja, eu não posso montar grupos com funcionários da empresa B na empresa A. Eu posso montar grupos só com os funcionários da empresa A, só com os funcionários da empresa B, só com os funcionários da empresa C. O detalhe é que a mesma quantidade de pessoas que tiver em cada grupo da empresa A tem que ser na B, tem que ser na C, tem que ser o mesmo. Então, por isso, trata-se de um divisor comum. Por isso, o MDC. MDC é entre quem? 256, 416 e, vamos colocar aqui, ó, 256, 416 e 656. Beleza? Vamos fazer primeiro isso? Vamos encontrar o divisor comum? Olha só. Esse divisor comum, ele vai ser exatamente a quantidade de pessoas que cada grupo deverá conter. Da empresa A, da empresa B e da empresa C. Se eu encontrar que o divisor comum aqui é, por exemplo, 20, quer dizer que na empresa A cada grupo tem 20, na empresa B cada grupo tem 20 e na empresa C cada grupo tem 20. Aí para saber quantos grupos eu vou formar, eu vou ter que dividir o total por 20. Aí eu vou descobrir quantos grupos eu formo de cada empresa, que vai ser diferente, porque são quantidades diferentes. Beleza, vamos lá então? MDC, tudo é par, divido por 2. 256 dividido por 2, 128. 416 dividido por 2, 208. 656 dividido por 2, 328. Beleza. Todos são pares. Continuo dividindo por 2. Então, olha só. 2. 128 dividido por 2, 64. 208 dividido por 2, 104. 328 dividido por 2, 164. Beleza. Todos são pares. Continuo dividindo por 2. Vamos lá. 64 dividido por 2, 32. 104 dividido por 2, 52. 164 dividido por 2, 82. Beleza. Todos são pares, professor. Continua dividindo por 2. Então, eu tenho aqui 32 dividido por 2, 16. 52 dividido por 2, 26. 82 dividido por 2, 41. Agora, olha só. A partir daqui, vai ocorrer o seguinte. Observe que eu tenho um número ímpar ali, 41. Bom, gente, eu sei que 41 é um número primo. Então, eu já paro aqui. A partir do momento que um desses valores forem primos, eu não tenho necessidade de continuar. Por que, professor, que eu não tenho necessidade de continuar? Porque eu já identifiquei que se trata de MDC. E no MDC, eu só posso considerar os valores que são divisores de todos. Se fosse um MMC, eu teria que continuar até o final. Mas como é MDC, eu posso parar aqui. Certo? Não sei se você me entende. Eu só posso pegar o valor que divide todos. Como esse valor é um número primo, não vai existir um valor que divida o 16, o 26 e o 41 ao mesmo tempo, porque 41 só é divisível por 41. Tranquilo? Então, eu posso parar aqui. Mas se você quiser continuar, não tem problema nenhum. Você vai continuar. 2 vai dar 8, vai dar 13,
41. Aí você vai ter que continuar aí. Já observe que já apareceu outro número primo aqui, ó, o 13 e o 41. Mais um BO aí, porque não vai ter como. Entenderam? Então, por isso, eu paro ali. Então, conclusão. Quais são os números que dividiram todos? Esse e esse. Esse aqui já não dividiu, porque ele não dividiu 41. Então, eu só multiplico os que dividem todos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Conclusão. 16 é a quantidade de pessoas que vai conter em cada grupo. Agora, para saber quantos grupos eu vou formar, é só dividir. Aliás, eu até poderia usar esse resultado aqui, aproveitá-lo. Mas eu não vou trabalhar com essa ideia. Encontramos o 16. Vamos lá, vamos voltar para o texto. Então, olha só. O MDC de 256, 416 e 656 é exatamente 16, certo? Esse é o maior divisor comum. Beleza. Agora, para descobrir quantos grupos eu consigo, porque ele quer saber o total de grupos, então eu tenho que somar da empresa A, da empresa B e da empresa C. Para encontrar da empresa A, basta eu pegar 256 e dividir por 16, que vai dar exatamente 16. 256 dividido por 16, 16. Da empresa B, eu vou pegar 416 e também vou dividir por 16. 416 dividido por 16 vai dar 26. Aí eu pego da empresa C, 656 dividido por 16. 656 dividido por 16 vai dar exatamente 41. 41. Pronto. Esses são as quantidades que eu tenho de grupos de cada empresa. Mas ele quer saber o total, então soma-se tudo isso aqui, ó. 26 mais 16, 42, 42 mais 41, 83. Resposta letra D, 83. Agora um detalhe, vou voltar lá na situação anterior. Por que eu falei para vocês que a gente poderia parar? Vocês lembram quando eu estava aqui, ó, eu tinha uma situação assim, né? 256, 416, 656. Aí nós fomos decompondo, né? Por 2, por 2, por 2, por 2. Quando chegou nesse último 2, eu tinha aqui como resposta 16, 26, minto. Aqui foi 32, 52 e aqui foi 82. Aí, dividi por 2 novamente, eu encontrei 16, 26 e 41. Aí eu falei para vocês, gente, a partir de agora não precisa mais continuar. Por quê? Porque apareceu um número primo aqui, que é o 41, então eu não vou conseguir encontrar um valor que divida todos eles, por conta desse número primo. Professor, sempre que isso ocorrer, para. E aí observa o seguinte, e é nesse sentido que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha só as respostas que eu encontrei aqui, ó. 16, 26 e 41. 16, 26 e 41. Então, o resultado que sobrou aqui é exatamente a quantidade de grupos que eu consigo formar de cada empresa. Da empresa A, da empresa B e da empresa C. Então, por aqui eu já saberia qual seria a resposta. Tá? Mas só para você entender o contexto desse resultado, eu voltei lá para mostrar para os senhores. Beleza? Mas então é essa a ideia, gente. Ah, professor, eu acho meio difícil parar, eu não sei exatamente onde que eu vou parar. Então, tranquilo. Calcula o MDC, processo normal. Achou o MDC? 16? Beleza. Agora eu tenho que descobrir quantos grupos eu consigo formar em cada empresa. Quantos grupos eu consigo formar na empresa A? É o total de funcionários dividido por 16, que é o divisor comum.
Na empresa B, o total de funcionários dividido por 16. Na empresa C, o total de funcionários dividido por 16. Então, eu consigo formar 16 grupos em uma, 26 na outra e 41 na outra. Qual é o total de grupos? Soma tudo, dá 83. Se o exercício pedisse qual é o total de grupos da empresa C? Resposta 41. Da empresa B, só 26. Da empresa A, só 16. Qual seria o total de grupos somente entre as empresas A e B? Ele poderia fazer isso? Poderia. Aí eu somaria só o 16 com 26. Ou A e C, somaria 16 com 41. Ou B e C, 26 e 41. Ele poderia pedir a diferença. Qual a diferença entre a quantidade de grupos formados na empresa C e na empresa A? Aí eu tinha que pegar 41 menos 16. Estão entendendo a grandiosidade de perguntas que podem surgir de uma mesma situação? Então, só ficar atento e esperto, porque depois que você tem os números, aí é só uma questão de álgebra mesmo, somar, subtrair, dependendo do contexto do exercício. Tranquilo, gente? Belezinha? Bom, isso é mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. E assim, galera, a gente chegou ao final da nossa aula. Quero dizer que foi um prazer ter estado com vocês a todo esse momento. Peço a Deus que continue dando força para você continuar nessa jornada, que sabemos que não é fácil, mas é possível, porque Deus está contigo. E é na confiança desse mesmo Deus que nós marcamos o nosso próximo encontro, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidade, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau!